Meus amados irmãos, boa noite na paz do Senhor Jesus. Pela bondade de Deus, temos essa oportunidade de fazer a nossa EBD via YouTube. E você é bem-vindo hoje, quinta-feira, para a nossa aula de número 7. Estamos estudando aqui na Igreja Brasil para Cristo do Alto Guaianazes e Mogi das Cruzes, a revista Filipenses, da editora UBPC, um chamado para a maturidade. Estamos na lição número 7, maturidade produz bons relacionamentos. E eu sou o pastor Walter e nós vamos passar mais ou menos uma hora juntos estudando esse tema. Mas eu convido você para nós orarmos ao Senhor nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos e te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos via internet, Senhor Deus, de forma digital, estudando a Tua Santa Palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor concede de podermos fazer essa gravação. Abençoa nosso irmão Diácono Pedro e nosso irmão presbítero Diego, que estão por trás da transmissão dessa aula de hoje. Pedimos Tua bênção sobre as nossas vidas e também sobre cada um dos alunos, das alunas que vão acompanhar essa lição hoje, em nome de Jesus. Então, meus amados, nós vamos aqui para a nossa lição e eu convido você para abrir sua revista na página 39, na página 39. Na página 39, lição número 7, mais uma vez lembrando da revista Filipenses, um chamado à maturidade, escrita pelo meu amigo pastor Joel Estevanato e publicado pela editora UBPC. Bom, nós vamos na lição número 7, na leitura do texto bíblico, que diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa leitura está no livro de Filipenses, capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 5. O tema da revista de hoje é a maturidade produz bons relacionamentos. Então, se você é uma pessoa madura, se você é uma pessoa comprometida com o processo de maturidade espiritual, está amadurecendo, você consegue relevar muitas coisas e também consegue suportar a diferença que há no relacionamento de pensamento de pessoa para pessoa. E aí consegue se manter em comunhão. Meus amados, o objetivo da lição de hoje é indicar que pela postura comportamental ou pelo comportamento diante das pessoas, nós temos como base o mesmo sentimento que houve em Cristo. Os bons relacionamentos estão garantidos se nós tivermos o mesmo relacionamento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Esse é o objetivo principal. Se nós mantivermos um comportamento baseado no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nossos relacionamentos serão sempre uma bênção. A introdução está na página 40 da lição número 7, diz assim: é impossível que pessoas dotadas de sentimentos, inspiração espiritual e comportamentos preconizados em nosso texto bíblico de referência não produzam e não trabalhem na preservação de bons relacionamentos. Perceba que tudo procede de estarmos em Cristo. E aqui temos o indicativo que os bons relacionamentos provenientes das atitudes e sentimentos propostos não são produtos meramente do esforço humano.
Não estamos falando de coleguismo ou comportamentos sociais recomendáveis segundo os padrões da ética e da moral, mas sim de uma intimidade com Deus que nos conduz ao constrangimento de atitudes altruístas que promovem o bom relacionamento com pessoas. Ser altruísta é você pensar mais na outra pessoa do que em você mesmo. Então, é um comportamento baseado no amor. Portanto, os bons relacionamentos encontram expressão horizontal na medida em que estão bem estabelecidas ou estabelecidos no sentido vertical. Horizontal é quando você lembra da linha do horizonte, né? Está falando do relacionamento entre nós, seres humanos, entre nós, os irmãos em Cristo. Mas esse relacionamento horizontal depende do nosso relacionamento vertical com Jesus. Olha que interessante. Em outras palavras, podemos afirmar que ao estabelecer um bom relacionamento com Deus, pelo perdão dos pecados e pelo desencadeamento da obra do Espírito em nossa vida, estamos falando aqui da santificação, né? do assemelhamento com Jesus. Então, os relacionamentos com as pessoas ao nosso redor sofrem um impacto positivo muito importante. Então, o segredo de um bom relacionamento interpessoal é o relacionamento de intimidade verdadeira com Deus, certo? De intimidade com Deus, de submissão a Deus, a sua palavra. Porque se nós nos relacionarmos bem com Deus, então nós vamos demonstrar essa espiritualidade suportando mais a idiosincrasia das pessoas. Idiosincrasia é a forma como cada pessoa sente, como cada pessoa reage, pensa a respeito das coisas da vida. Então, quem tem essa capacidade de suportar essas diferenças são exatamente as pessoas que são dominadas pelo Espírito Santo. Porque a longanimidade, que é um fruto do Espírito, fala exatamente disso, a capacidade de suportar a forma como cada pessoa sente, pensa, reage às coisas da vida. Você não vai se relacionar só com pessoas iguais a você, quando você tem longanimidade, quando você tem paciência, tolerância, calma, né? Mansidão. Então esses são virtudes muito importantes para quem deseja desenvolver um relacionamento com a maior parte das pessoas. Com todas é um pouco difícil, mas com a maior parte. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 12 que no que depender de vós, tende paz com todos. Às vezes não depende só da gente, então é isso. Mas vamos lá. Na exposição, a primeira divisão diz assim, ó, bases para o bom relacionamento. E aqui o autor anotou 3 bases: saúde emocional, aquelas pessoas bem resolvidas, né? Depois, paz interior, quando você aprende a descansar em Deus, né? E depois, contentamento, quando você aprende a estar contente com as coisas que você já tem. Então, aqui colocou 3 bases para o bom relacionamento interpessoal. Então vamos aqui na primeira parte da exposição, página 40, lição número 7. Você que está entrando agora, a live de hoje, ou melhor, a gravação ou o estudo de hoje está na lição número 7 dessa revista, Filipenses. Tá certo? E nós já estamos na primeira parte. Quem está bem consigo mesmo não incomoda os demais. Normalmente as pessoas que incomodam outros têm incômodos maiores dentro de si mesmo. Olha que coisa. Com elas devemos ter tolerância, compreensão e disposição para ajudá-las a encontrar alívio. Eu aprendi uma vez que existem pessoas que são chamadas NTE. NTE, necessita tolerância extra. Então existem pessoas na igreja assim, mal resolvidas em várias áreas, e elas cobram muito caro para ser nossos amigos, não é verdade? Então a gente precisa ter uma tolerância extra com essas pessoas.
E só quem tem essa tolerância extra são pessoas espirituais. É verdade, controladas pelo Espírito Santo. Então, meus amados, nós aprendemos nas palavras de Jesus a nos amarmos para podermos amar aos outros. Então, quando você não ama a si mesmo, tem alguma coisa ruim na sua alma que precisa ser tratada. Portanto, ao cuidar do nosso estado interior, estamos cuidando dos bons relacionamentos também. Então vamos lá, a primeira base é a base chamada saúde emocional. A recomendação paulina aos filipenses e de Deus para todos os crentes é não ficar ansioso por nada. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Né? Então, viver ansioso, de fato, prejudica não somente a gente, mas também até o relacionamento com outras pessoas, porque vamos ficar menos tolerante, vamos ficar mais áspero, mais ácido. Né? Então, viver exige projetos, sonhos e conquistas, e da ideia até a materialização da nossa ideia, até a materialização dessas coisas, existe uma espera que pode causar sofrimento devido à ansiedade. Esse é um exemplo, né? Então, a confiança em Deus, nesse tempo de espera, é sinal de maturidade. Quem não confia enquanto espera, desconfia por meio da ansiedade. A Escritura diz assim, Paulo não, eu sempre uso Paulo, mas Davi, no Salmo 37, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Então, quem está falando é uma pessoa que já tinha muita experiência nessa área. E ele está dizendo, entrega os teus cuidados ao Senhor, certo? Entrega as tuas preocupações ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, saúde emocional, né? Porque a ansiedade está falando da nossa alma, dos nossos anseios, desejos, da nossa vontade. E ela precisa estar em paz. Aí vem para o segundo item, que fala paz interior. Outra sugestão de Paulo diz respeito à obtenção da paz, não circunstancial. Olha que coisa interessante. No Filipenses capítulo 4, que eu já disse para vocês aqui no verso 7. Então ele diz assim, não ande ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, primeiro ele está dizendo que a ansiedade é a chamada de asfixia da alma, você perde o ar na sua alma, né? E ele está dizendo que você tem que aprender a passar isso para Deus em oração. Então, ter paz é ser alimentado emocionalmente por sentimentos e pensamentos puros e tranquilos, enquanto você espera. Os problemas emocionais são decorrentes dos conflitos na mente e no coração. Pessoas emocionalmente doentes possuem maus pensamentos e sentimentos ruins, ou seja, guerras no seu interior. Eu já vi muitas pessoas assim, sabe? Quando surge qualquer situação, o primeiro sentimento, ou a primeira palavra que vem na mente, na boca dessas pessoas, são coisas negativas. Leva sempre para o lado ruim. Não consegue nunca pensar uma coisa boa antes de uma ruim. Sempre vem uma coisa ruim antes. Porque essas pessoas estão emocionalmente doentes. Meus irmãos, a terceira base para estabelecer bom relacionamento é o contentamento. Nós vimos que a primeira seria a saúde emocional, a segunda a paz interior. A saúde emocional ocorre quando a gente aprende a usar os remédios que a Bíblia diz para a gente usar. Por exemplo, se você está ansioso, o remédio é a oração de entrega, que nós já falamos, né? Pedro fala dela também, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. E Deus não cuida só da ansiedade, não. Deus ensina a gente a administrar o estresse,
E uma forma boa de administrar o estresse é procurar viver eticamente correto, fazer as coisas certas, certo? Outra coisa, falar sempre a verdade, porque se você sempre falar a verdade, não vai precisar lembrar do que disse. Isso vai livrar você de muita ansiedade e preocupação. Contentamento, olha que coisa mais linda. Meus irmãos, esse contentamento é tão importante que eu vou fazer aqui para vocês uma leitura na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, ele diz assim, no versículo de número 5 e 6, ele fala assim, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aí ele chega no ponto que eu disse aqui, que é o versículo 6, 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha que coisa, ele está dizendo que é uma fonte de lucro, juntarmos uma vida santa, piedosa, com o sentimento de estar feliz, contente com o que você já tem. Então ele diz que é uma grande fonte de lucro. Aí o verso 7, ele justifica, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha o verso 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Hoje eu estava pensando junto com minha esposa, estávamos fazendo nossa caminhada vespertina, né? E aí nós começamos a pensar, puxa, as pessoas, e até a gente também, corre para fazer tantas coisas, um ativismo tão grande. E agora que nós estamos nessa quarentena, que temos que ficar obrigatoriamente dentro de casa, descobrimos que não precisamos de muita coisa, não. É verdade. Essa correria, gente, esse ativismo é uma forma de produzir estresse, depressão e muitas coisas ruins. A gente não precisa de muita coisa, mas sabe, é a maturidade que vai revelar isso. Porque ela entrou, por exemplo, para falar sobre pessoas muito preocupadas com a moda, muito preocupadas com roupa de grife, muito preocupada com a aparência, mas agora você não tem para onde mostrar para ninguém sua aparência, nem suas roupas de moda, nem seus sapatos, nem seu novo penteado, porque você tem que ficar dentro de casa. E aí, o que realmente importa, meus amados, é os relacionamentos, é a família, o que realmente importa é Deus. E primeiro, acima de tudo, nosso relacionamento com Ele nunca vai ficar prejudicado quando a gente tem esse pensamento de prioridade, sabe? É verdade. Então, não precisa muita coisa não, gente. É verdade. Bom, nós temos que, quando voltar para a nossa realidade que tínhamos antes, repensar e mudar um pouco o nosso comportamento, viu? Porque ele está dizendo, tendo sustento e com que nos vestir, esteja contente. Tá certo, querido? Você tem um bom carro, por que você tem que se estressar para comprar um carro novo e ficar com a prestação mais alta ainda? Pense seriamente nisso. Às vezes a gente não está aprendendo a ser contente ou estar contente. Contentamento é a terceira base. Paulo indica que os cristãos de Filipos deveriam fundamentar o prazer deles em Deus e não nas benesses de habitarem numa cidade importante. Também não deveriam ser dependentes quanto à alegria das conveniências que o dinheiro poderia lhes dar. Olha aí. Não deveriam fundamentar a alegria em bens, posições e conquistas pessoais, mas sim na obra de Deus em favor deles. A salvação. Alegrem-se no Senhor. No capítulo 4, versículo 4, o apóstolo diz isso daí. Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Gente, isso acontece, eu estou aqui, agora não vai mais fazer esse barulho, não é verdade? Alegrem-se no Senhor. Olha que coisa maravilhosa, não é na circunstância, todo mundo fica alegre quando tem dinheiro, quando tem bastante comida, quando passeia, tudo, mas ele disse, olha, essa não deve ser a base da sua alegria, a base da sua alegria deve ser o Senhor, tá certo? O fruto do Espírito é a alegria. O reino de Deus não consiste de comida nem bebida,
mas de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então, quando Deus reina, a alegria, esse contentamento, esse prazer, esse gozo, meu amado, está permanentemente com você, independente das circunstâncias, tá certo? Então, por isso que nós começamos essa aula falando a respeito do relacionamento vertical com Deus, é o mais importante e que vai definir a qualidade dos relacionamentos horizontais. Se não gostarmos de nós mesmos e não estivermos contentes com nossa condição social, econômica, cultural ou de infraestrutura da vida, então nada poderá nos manter satisfeitos. É verdade. Não pense que em ter algo mais do que você tem hoje fará de você alguém mais contente do que você pode ser hoje. No plano espiritual, aprendemos a ser fiéis no que temos, ainda que seja pouco, e somos colocados sobre o que ainda somos colocados sobre o que ainda não temos. Meus irmãos, eu vou contar aqui um hábito que a minha esposa tem. A gente compra roupas de cama, sabe, de boa qualidade, a gente compra várias coisas assim, mas minha esposa não guarda, ela põe para usar. É interessante, porque tem pessoas que vai guardando, né? Não, vamos guardar para uma ocasião. E aí você passa anos e passa anos e daqui a pouco aquilo que você guardou está embolorado, foi comido pelas traças. Mas ela tem esse hábito de sempre usar aquilo que Deus dá para a gente. E não demora muito não. Eu pensei nisso porque às vezes as pessoas ficam adiando as coisas que Deus proporciona para ele para outras ocasiões. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, na Bíblia Viva, está escrito assim: se você esperar a condição ideal, nunca fará coisa alguma. Então, sempre que Deus permite eu e você termos uma oportunidade de nos regozijarmos com alguma coisa, devemos fazer. Por exemplo, eu já fui 4 vezes para Israel, Deus proporcionou isso daí. E, na verdade, foi Deus que levou a gente. Quando você tem um desejo de fazer isso, deve colocar isso diante de Deus e confiar nele, né? Mas às vezes a gente não é assim, a gente quer ter tudo primeiro bem certinho para depois fazer. Eu estou dizendo isso porque me veio à mente agora isso aí, né? Que Deus às vezes prepara situações para nós e nós vamos sempre adiando aquilo ou guardando para outra ocasião, mas não faça isso não. Desfrute das coisas que Deus proporciona para você hoje, aqui e agora. Estou dizendo isso porque nós ainda estamos dentro da quarentena, né? E muitas pessoas que ficam buscando ali e acolá uma forma de buscar, de ter alegria na vida, agora está privado de tudo isso. Gente, então, bons relacionamentos nascem quando nós temos uma saúde emocional equilibrada, quando nossa paz interior está em ordem, porque aprendemos a descansar no Senhor, e quando nós também aprendemos a estar felizes, contentes com as coisas que Deus já nos deu. E não permitimos ficar tristes com as coisas que ainda nós não temos. Então vamos lá. O segundo ponto, você que está entrando agora, nós estamos hoje estudando na nossa EBD, essa revista Filipenses. Estamos na lição número 7, tá certo? Hoje, quinta-feira, o bom relacionamento com Deus, a parte 2, tá certo? Página 41. Ao chamar os filipenses a terem a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o fundador daquela igreja está indicando o caminho para um bom relacionamento com Deus, que redundará na presença contínua de Deus na vida deles. O bom relacionamento com Deus passa pela disposição de fazer sempre o que lhe agrada e não viver focado em interesses pessoais. É estar pronto a perder para que Deus ganhe. Então, o bom relacionamento com Deus ocorre quando a gente nos submetemos à sua palavra, à sua lei. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer.
Sabe, andará dois juntos se não houver acordo entre eles. Então, nosso relacionamento com Deus só pode ser bom se nós respeitarmos a Deus, se nós respeitarmos a sua lei, a sua palavra, né? Quando, lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 9 e 10, o autor aos Hebreus diz que Deus lamentava aquela geração que saiu do Egito e viu por 40 anos as suas obras, sabe? Mas nunca se interessaram pelos seus caminhos. Está escrito lá. Então, Deus lamentava o fato deles terem visto Deus realizar tantas obras, tantos milagres durante os 40 anos, e deles nunca se interessarem pelo próprio Deus. Sabe, existem muitas pessoas que frequentam a igreja não por causa do que Deus é, né? Não por causa do que Deus deseja deles, mas porque tem medo do inferno, mas porque está interessado em alguma bênção, mas porque está interessado num relacionamento de amor com alguém dentro da igreja. Essa pessoa não está nem um pouquinho preocupada com o que Deus pensa dele, o que Deus deseja dele. E isso é lamentável, porque Deus está dizendo aqui, né? Agora no Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha que coisa boa. Então, bem-aventurado a pessoa que faz da lei de Deus o seu estilo de vida. Porque Deus vai responder a esse comportamento de uma forma maravilhosa, concedendo a essa pessoa aquilo que todo mundo busca, mas nem sempre consegue. Então, é verdade, isso que eu estou falando é verdade, depois você confere lá no Salmo 128. Então, o bom relacionamento com Deus, meus irmãos, vai determinar o bom relacionamento nosso com as pessoas. Então, como nós vimos aqui, vamos para a primeira subdivisão aqui da segunda divisão, que diz assim, ó: agradamos a Deus e temos um bom relacionamento com Ele quando fazemos nossas atividades como se estivéssemos fazendo para Ele e não para nós mesmos ou para outras pessoas. Então, as atividades, de maneira geral, nós fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus. Então, a dedicação por meio de disciplina pessoal e esforço físico é um bom caminho para fazermos bem feito o que temos que fazer. Também aplicar honestidade e integridade nas obras são ingredientes daquilo que agrada a Deus. Olha que coisa interessante. Um bom relacionamento com Deus passa também quando a gente procura pautar as nossas atividades cotidianas como se tivessem sido feitas ou sendo feitas para Deus. Então a gente empenha todo esforço, toda dedicação, todo esmero, mesmo como se fosse para o próprio Deus. Então isso aí Deus se agrada disso. Então um bom relacionamento com Deus também passa por isso daí, certo? É impossível ter um bom relacionamento com Deus se não estiver em paz com Jesus e não viver para servi-lo pela obediência dos seus mandamentos. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, vir ao Pai, né, para se relacionar bem com Deus, é somente por meio de Jesus. Então, é por meio de Jesus, né, meus amados? Jesus é o caminho que nos leva a Deus e por meio dele nós temos paz com Deus, na medida em que Ele é o único que pode fazer propiciação pelos nossos pecados. Jesus perdoa pecados e quem não tem pecados perdoados não tem um bom relacionamento com Deus. É isso que diz as Escrituras. E eu só queria ler com vocês um texto que mostra isso bem claramente. Está no livro de Salmos, Salmo de número 32.